Veremos nessa aula como trabalhar com a ferramenta laço. É aqui a terceira ferramenta, nós temos aqui três tipos de laço. O laço é utilizado para selecionar áreas na fotografia, na imagem. A gente pode fazer seleções livres ou seleções poligonais ou selecionar seguindo aí uma silhueta, por exemplo. Vamos pegar aqui a primeira ferramenta, então, que é a ferramenta laço, tem apenas o nome de laço, vamos chamar ela de laço livre. Com essa ferramenta a gente pode clicar, segurar e arrastar o mouse. Com isso a gente cria aí regiões de seleção. E a gente pode utilizar também o que a gente já viu numa aula passada, que é a ferramenta, a opção aqui de adição ou de subtração, interseção. Eu vou colocar aqui no adição. E eu posso então adicionar mais áreas à seleção que eu já criei. Uma vez aí que a gente já fez a seleção, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode preencher essa seleção aqui com uma cor, por exemplo. Se a gente clicar aqui no Delete, a gente vai apagar essa seleção, então preencher, e a gente escolhe aqui o conteúdo, cor do primeiro plano, que é essa cor que está aqui, a cor do segundo plano, que no caso está branco, a gente pode escolher uma cor. Eu vou botar aqui, por exemplo, deixa eu escolher uma cor. A gente pode pegar uma cor aqui com a ferramenta de conta-gota, por exemplo, esse azul aqui, ok, ok, tá aí, olha só, ele preenche tudo com uma cor só. Vamos retornar aqui com o Ctrl Z, ok. E lembrando aí, a gente pode utilizar as opções também de difusão, a suavização de serrilhado já está marcada. Vamos usar aqui, por exemplo, a difusão, a gente faz com isto uma borda mais difusa. Então vou selecionar novamente aqui a ferramenta, opção de nova seleção. Se eu marcar aqui assim, por exemplo, agora vou adicionar essa área aqui. E novamente, se eu apertar o botão Delete, eu escolho aqui, posso escolher uma cor, selecionar uma cor aqui. Ok, ok. É aplicado o efeito de difusão. Vou voltar aqui pelo menu histórico, desfazer essa seleção, agora Ctrl D, ok. Essa ferramenta, então, a primeira opção é utilizada para seleções mais livres, a gente não precisa de uma definição de uma precisão muito grande. A segunda ferramenta, de laço poligonal, a gente faz seleções seguindo polígonos, com criação de retas. Com isso a gente pode ter uma seleção mais precisa. Deixa eu aproximar a foto nessa região aqui, por exemplo, e a gente selecionando a segunda opção, ferramenta laço poligonal, a gente pode, com cliques, não precisa clicar e segurar, a gente só dá cliques, a gente vai selecionando através de pontos, né, formando aí regiões poligonais. Agora, se eu quiser também selecionar do lado de cá, eu posso novamente pegar a ferramenta, já está aqui marcada a opção de adição, e com polígonos aqui eu posso adicionar uma outra região. Ok. Com dois cliques eu finalizo aí a seleção. Agora eu posso, com a opção de deletar, delete, eu posso escolher aqui a cor. Ok, ok. Está feita então aí a remoção da área, o preenchimento, né, com a cor selecionada. Vamos voltar novamente com a ferramenta, com a janelinha do histórico. E vamos ver agora a terceira ferramenta, o terceiro tipo de uso da ferramenta, que é a ferramenta com laço magnético. Essa ferramenta de laço ela é muito legal, muito interessante. Ela permite que a gente faça uma seleção de uma área, por exemplo, de um contorno, de uma silhueta, de uma maneira bem mais fácil, porque ele vai, de uma maneira magnética, tentar passar a seleção exatamente no ponto de silhueta. Então vamos aproximar aqui
Mesmo que a gente não passe exatamente no ponto, ele vai tentar auxiliar, aproximando o máximo possível do local desejado. Então vou colocar aqui com a opção de nova seleção, e se eu clicar, segurar e arrastar, você pode perceber, olha, ele está marcando ali a silhueta. Se eu me afasto um pouco o mouse, ele ainda continua marcando, olha só, tentando marcar a região que eu quero. Tá? Se eu afasto demais, ele acaba não conseguindo identificar exatamente a seleção. Então, o ideal é a gente passar aqui o mais próximo possível da região que a gente quer selecionar, e ele vai então conseguir identificar a seleção. Deixa eu clicar agora aqui para finalizar essa seleção, e a gente pode aí continuar a seleção com a ferramenta aqui agora usando na opção de adição. Então eu vou clicando aqui, arrastando. Eu vou selecionar a figura toda, eu vou cortar a aula nesse ponto aqui e pular para o resultado final. Você continua aí a seleção até finalizar. Ok, finalizei aí o uso com a ferramenta de laço magnético. Agora eu posso escolher uma das duas para fazer aí um refinamento, acabar de selecionar as áreas que não foram selecionadas, ajeitar as áreas que não ficaram perfeitamente selecionadas. Eu vou escolher aqui a ferramenta de laço livre, e com o zoom aqui eu posso melhorar aqui, fazer a finalização. Note que a gente pode utilizar tanto, se a gente quiser adicionar ou remover a seleção, né, a gente pode utilizar as opções por aqui, quanto a gente pode também utilizar as teclas de atalho Alt e Shift. Olha só, se eu marco aqui a opção, primeira opção de nova seleção, se eu clicar com Alt, perceba ali na imagem do cursor, no ícone do cursor, que aparece o sinalzinho de menos. Isso significa que nós vamos fazer uma seleção de subtração. Se eu pressiono a tecla Shift, ao contrário, eu faço uma adição. Então, segurando o Shift, eu posso ir marcando aqui as áreas que eu quero adicionar à área atual de seleção. Eu vou desmarcar aqui, ó, a difusão está em 10, eu vou botar 0. Agora sim, eu posso selecionar as áreas, mas sem que haja difusão. Então a gente pode marcar aí as áreas desejadas, fazer uma seleção mais refinada. Deixa eu ver onde mais a gente pode corrigir. Aqui no cabelo faltou um pedaço. Aqui também. Se você quiser, ó, a gente pode utilizar também a ferramenta poligonal. Dependendo aí da região que a gente vai trabalhar, talvez seja mais interessante justamente essa região poligonal, essa ferramenta poligonal. Ela permite aí uma seleção mais precisa de áreas poligonais. Aqui embaixo também ficou faltando. Aqui é uma área grande. Ok. Ok, está finalizada aí a seleção. Agora a gente pode preencher, né, fazer o que a gente quiser, ou preencher. Uma outra maneira que a gente tem, um outro efeito que pode ser aplicado, uma opção, ao invés de preencher, é com a ferramenta aqui de movimentação. A gente vem aqui dentro da região selecionada, clica, segura, arrasta. Olha só, a gente pode destacar toda a região que foi marcada. Deixa eu voltar com Ctrl Z. Aqui, como nós estamos trabalhando com um arquivo plano, que só tem um plano de fundo, tanto a parte, quando a gente fez o delete, né, foi preenchido com uma cor de fundo, quanto nessa nova ação aqui, a gente movimentou, ele está retirando essa região, mas está mantendo tudo no mesmo plano de fundo. Se a gente clicar duas vezes aqui, a gente transforma isso numa camada, e com a camada, transformado em camada, a gente pode trabalhar, a gente pode descolar essa região, e talvez aí, por exemplo, com o Ctrl X, a gente apaga essa região, e quando a gente
colocar, por exemplo, um Ctrl V, a gente cola numa nova camada, fica separada aí uma coisa da outra. A gente vai ver em detalhes o uso de camadas numa aula separada. Deixa eu voltar aqui com o histórico. Ok, uma vez então que se a gente transforma isso numa camada, a gente pode, com o botão Delete, remover toda essa área. Então, ao invés de preencher tudo com uma única cor, essa área é removida, fica aqui a parte transparente. A gente pode adicionar um outro fundo, fazer algum efeito. A gente também vai abordar isso numa aula posterior, uma aula sobre composição de imagem. A gente finaliza aqui essa aula.